capítulo 1, nós vamos ler o versículo 20 como ponto de partida, né? Apocalipse, capítulo 1, como ponto de partida, do versículo 20, para a nossa meditação dessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amado Deus e Pai, nós necessitamos da Tua graça para expormos a Tua palavra, e possamos, Senhor Deus, ter a direção do Teu Santo Espírito para podermos ter o entendimento e a clareza da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmão, esse livro de Apocalipse é o último livro, né, que fecha a Bíblia, e o último livro escrito pelo apóstolo João. João morreu em 90 depois de Cristo, e Deus aqui usa João. João está na ilha de Patmos por conta do testemunho do Evangelho. Ele, por crer em Deus, porque crê em Cristo, ele pregando o Evangelho, ele foi exilado para a ilha de Patmos. Segundo a tradição, diz que ele foi jogado dentro de um tonel fervente de óleo, mas ele não morreu, sobreviveu. E aí o imperador romano o conduziu até a ilha de Patmos, onde era uma ilha que colocava todos os inimigos do governo, né? Então ele colocou lá. E Deus revelou esse livro, trouxe essa revelação de Apocalipse, que o significado da palavra Apocalipse é revelação, né? Então trouxe essa revelação para 7 igrejas da Ásia Menor, localizada na Ásia Menor. E aí Deus traz uma mensagem maravilhosa para cada uma dessas igrejas. Essas igrejas eram igrejas locais, reais, né, históricas, mas que também podem retratar períodos da igreja de Cristo, desde a era apostólica até o arrebatamento da igreja. E aqui nós encontramos mensagens maravilhosas a essas igrejas. Eu queria desenvolver o seguinte tema nessa manhã. Quais as lições que as igrejas da Ásia nos ensinam? Quais as lições que as igrejas da Ásia nos ensinam? Quando você entrar na Bíblia para estudar a palavra do Senhor, procure ver quais são as lições. Ver o que está ali contido que você pode tirar e aplicar na sua vida cotidiana, diária, porque isso é o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia é didática, né? Você tem que ler. Você lê a história lá de Lázaro, por exemplo, Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Não vai ler só simplesmente como uma história. O que é que isso tem a ver comigo? Como eu posso aplicar esse conteúdo da vida de Lázaro, do episódio de Lázaro, na minha vida? Só um exemplo. Você pode tirar um princípio ali que todas as famílias têm problema. É um princípio que você pode tirar dali. O outro princípio é que todos os nossos problemas devem ser comunicados a Deus. Elas mandaram avisar a Jesus que Lázaro, seu irmão, estava doente. Você pode aprender também ali que ela diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome seja por ela glorificado. Aí você pode tirar o princípio desse versículo e dizer: olha, nossos problemas são para glorificar a Deus. Quando eu tenho isso em mente, em vez de eu estar murmurando, eu vou dizer: como é que eu posso glorificar a Deus no meio do meu problema? Porque eu já peguei o princípio de um texto e já apliquei para a minha vida, e eu vou saber trabalhar melhor. Então, da mesma forma que em Apocalipse, essas igrejas, você tem como extrair princípios que podem ajudar você, nortear você a se conduzir na vida de uma maneira que lhe agrada a Deus. Então, quais são aqui os princípios que nós encontramos aqui, ou as lições que nós encontramos aqui contidas aqui nesse texto? Primeira lição que a gente aprende aqui, a primeira lição que nós aprendemos aqui nessas igrejas, é que Jesus conhece profundamente a sua igreja. Jesus conhece a sua igreja e anda no meio dela, né? Para 5 igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmina, Jesus disse: eu conheço a tua tribulação. E para a igreja de Pérgamo, Jesus diz: eu conheço o lugar onde habitas, onde estás o trono de Satanás. Irmãos, Deus conhece a sua igreja, Deus conhece as suas lutas,
Deus conhece a batalha que você está travando. Deus conhece o teu coração. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Deus conhece profundamente o estado da sua igreja. Todas as vezes que Deus se dirige aqui a essas igrejas aqui da Ásia, Ele vai dizer: eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança, eu conheço o teu amor. Deus nos conhece. Quem é a igreja, irmãos? A igreja somos nós. Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece cada um de nós. E Deus sabe as lutas que nós estamos enfrentando. Deus sabe o amor que nós temos para com Ele. Deus sabe as dificuldades que eu estou passando. Deus sabe a intenção que está dentro do meu coração quando eu faço alguma coisa para Ele. Deus sabe tudo isso. Deus está vendo as injustiças que estão cometendo contra mim. Ele sabe disso. Ele sabe das injúrias que se levantam contra nós. Ele sabe. Ele não está aí desapercebido disso. Às vezes o inimigo trabalha tão forte em nossa mente, no nosso ouvido, de uma maneira que a gente tende a pensar que Deus nos largou de mão, que Deus nos deixou abandonado, que Deus não está nem aí para os nossos problemas. Mas isso não é verdade, porque Deus conhece profundamente o estado do seu povo, da sua igreja. Talvez você esteja passando por lutas, dificuldades, e você fica pensando, talvez, por causa do inimigo que soprou na sua orelha, você fica pensando que Deus não está preocupado com você. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O Salmo 139, ele diz o quê? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me deito e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já sabes. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, que sobre modo elevado não posso atingir. Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se desça aos mais profundos dos mares, ainda lá tu coloca a minha mão. Se tomo as áreas laboradas e me deter aos confins dos mares, ainda lá tu estás. Deus sabe das nossas vidas e de tudo aquilo que nós estamos passando. Esse é Salmo 139, versículo 1 até o versículo 24. Depois, irmãos, a gente vê lá em Êxodo capítulo 3, onde dizendo: Moisés já tinha saído lá do jugo do faraó, com medo de ser morto, porque ele matou o egípcio, e ele foi descoberto. E ele vai até o deserto, chega lá, num território chamado Midian, né? E ele está lá, no Monte Horebe, ali, na região do Monte Horebe, e ele conhece um cidadão chamado Jetro, e que logo depois começa a namorar com a filha de Jetro e casa com a filha de Jetro. E ele vai começar a trabalhar como pastor de ovelhas, para cuidar e alimentar a sua família. E ele está ali, no capítulo 3 de Êxodo, ele está, e ele vê uma coisa ali. Ele olha assim para a paisagem e vê uma sarça pegar fogo. Olha, uma sarça pegar fogo no deserto era uma coisa altamente normal. Não era estranho uma sarça pegar fogo devido à alta temperatura do dia, que chega a mais de 50 graus lá no deserto, e à noite ao contrário, gela, fica até abaixo de zero. E aí, por causa do calor, então a sarça pega fogo mesmo. Só que tinha uma coisa diferente. Ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Era diferente. Isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés diz: eu vou lá para ver aquilo ali, que é diferente. Quando ele vai chegando perto, aí Deus diz: olha, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se revela a ele. E depois Deus revela o propósito de Deus. E está falando com ele: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Deus vê a nossa aflição. Deus está assistindo a nossa aflição. Deus está contemplando cada uma das nossas angústias, cada um do nosso labor, dificuldade, Ele está contemplando. E Ele diz: eu vi a aflição do meu povo e eu vim livrá-los. Versículo 10: vai e livra o meu povo. Deus não somente Ele contempla a nossa tribulação e conhece as nossas lutas, como também está disposto a resolver, a intervir de uma forma satisfatória, de uma maneira que eu possa estar com tudo resolvido. É assim que Deus trabalha. Deus conhece
profundamente a sua igreja. Ele conhece aqui a congregação, cada um dos irmãos. Ele conhece todas as congregações locais que compõem a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele conhece cada pastor que dirige as igrejas. E por ele conhecer cada um, irmãos, ele vai retribuir segundo o coração de cada um. É por isso que nós devemos ter muito cuidado. É por isso que a Bíblia diz: cada um dará conta de si a Deus. Se teu irmão anda aí atrapalhado, ore por ele, tente ajudá-lo, mas se ele quiser continuar atrapalhado, o problema é dele. Você já orou, já orientou, mas você tem que cuidar da sua vida. Você tem que se preocupar com a sua vida, porque é você quem vai prestar contas a Deus. Chegar lá na frente, você não vai dizer: eu tenho uma justificativa, Senhor, eu não fui um crente fiel porque o Jânio, que pregava a palavra, não era fiel. Deus vai dizer: deixa o Jânio de lado, porque quando chegar a vez dele, eu vou acertar com ele. Eu quero com você, porque nós cara a cara. E aí? A conclusão que nós vamos chegar é: não, eu sou culpado. Ninguém é culpado por eu ter andado errado. Fui eu mesmo. Então Deus conhece profundamente a igreja dele. Ele conhece você. Ele conhece as intenções do seu coração. Deixa as pessoas dizer o que quiser dizer de você. Eu digo aqui na igreja, sempre aqui: eu nunca tenho que estar preocupado com o que as pessoas vão achar de mim. A minha preocupação aqui é estar preocupado em o que Deus está vendo na minha pessoa. Porque se eu recebo a aprovação de Deus, aqueles que têm comunhão com Deus vão me aprovar. Agora os que não têm, não vão não. Porque dentro da igreja, irmão, eu falo muito aqui, dentro da igreja tem filhos do diabo, filhos do inferno. Lembra da palavra lá do céu, da palhaça? Hã? O joio trigo, o joio trigo. O fazendeiro traz semente de boa qualidade e planta. O inimigo vem à noite e semeia o trigo, o joio dentro do trigo. E aí o dono da farra disse: mas o que está acontecendo? Eu não dei isso para vocês semente de boa qualidade. E aí o chefe disse: não, nós plantamos a semente de boa qualidade. Mas aí veio o inimigo de noite aqui e plantou esses aqui no meio da igreja. O joio e o trigo, irmãos, são cereais parecidíssimos. São tão parecidos que na palavra diz: olha, o servo diz: vamos arrancar isso. Não, não arranca não, porque pode correr o risco de vocês arrancarem por engano o trigo. No dia da colheita, no dia que eu venho arrebatar a igreja, eu vou tirar da igreja o trigo e o joio vai ficar. Porque o joio e o trigo são parecidíssimos. Usa roupa de crente, fala como crente, dá bem como crente, dá glória a Deus como crente, lê a Bíblia como crente, mas não é crente. Eu não sei, nem você sabe quem é. Porque a salvação individual, eu só sei que eu sou, e você sabe que você é. Eu posso, eu sempre falo aqui, eu digo: olha, eu tenho a minha esposa e as duas filhas, nossas duas filhas. Eu acredito que pelo testemunho que elas dão, que elas vão para o céu. Mas eu não posso dizer 100% se ela é. Eu quero isso, porque eu só posso garantir a minha salvação. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho dele. Aí quando ela diz lá que o Espírito testifica com o espírito dela que ela é, aí eu tenho uma ideia de que elas realmente são salvas. E o testemunho de vida que eu tenho acompanhado dentro de casa. Porque eu sempre digo que dentro de casa é o pior lugar de se dar um testemunho, porque as pessoas sabem quem realmente você é. Se você consegue dentro de casa dar um bom testemunho, em qualquer lugar do mundo você vai dar um bom testemunho, porque você não tem como mascarar. Não tem como mascarar. Dentro da casa, na igreja eu mascaro. Aí fora eu mascaro, mas dentro de casa não tem. Dentro da casa todo mundo sabe quem você é, não tem como mascarar. Usar a máscara 24 horas dentro de casa não dá. Um dia ela cai. Né? Então, meu querido, vamos ficar focado nessa questão aí. Que Deus nos conhece, conhece. Então, se Deus não conhece, todo o meu agir, todo o meu falar, então eu tenho que estar cuidado. Ao mesmo tempo que há um alento, ao mesmo tempo que há uma satisfação em saber que Deus me conhece, por um outro lado há uma responsabilidade. Epa, se Ele me conhece, Ele sabe o que eu estou fazendo, Ele sabe o que eu estou falando, Ele sabe o que eu estou pensando. E o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, está agradando a Deus? Está agradando a Ele? Se tiver, bem. Se não tiver, é tempo da gente refletir
e começar a ter práticas e ações que glorifiquem o seu nome. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é essa, que Deus conhece o estado do seu povo. Ele conhece profundamente a sua igreja. A segunda lição que nós aprendemos aqui, Jesus não se impressiona com aquilo que impressiona a igreja. Nós achamos, irmãos, porque nós temos a nossa mente finita, e Deus fala em Isaías que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, porque eu estou aqui em cima e vocês estão aqui embaixo. Eu sou Deus e vocês não são. Eu sou infinito e vocês não são. Então vocês não têm o mesmo pensamento que eu tenho. O pensamento de vocês é totalmente equivocado do meu, né? Distorcido, né? E aquilo que impressiona a igreja não impressiona a Deus. Eu vi um pastor uma vez falando lá no culto, uma conjugada. Ele diz, a nossa igreja está muito abençoada, porque a nossa igreja de primeiro, só o irmão tinha um carro, agora todo mundo tem carro. Para aquele pastor, igreja abençoada, igreja que está crescendo, a igreja está cheia de carro na frente. Deus não morreu por carro. Deus não morreu por coisa. Deus morreu por pessoas. É isso aí que está impressionando aquele pastor, não é o que impressiona a Deus. Deus quer saber, sim, esses caras que têm carro, lê a Bíblia todo dia. Esses caras que têm carro, dão dízimo. Esses caras que têm carro, dão um bom testemunho todo dia lá fora, não dão. Essas pessoas que têm carro, contribuem em missões. Essas pessoas que têm carro, são crentes fiéis. Isso que impressiona, mas o carro não impressiona Deus. Fachadas e templos suntuosos aí, não impressiona Deus, impressiona a gente. Os discípulos entraram lá no templo de Salomão e disseram, ai, que templo bonito, todo mundo olhando. Senhor, tu viu o templo? O Senhor diz, olha, isso aí daqui a 3 dias vai derrubar e vai cair pedra, vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão impressionados com isso aí? Isso aí para mim não vale nada. Sabe o que é que impressiona a Deus? O coração contrito e quebrantado. Isso não desprezará o Senhor. Salmo 51, 16, 17. Se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, isso é que impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é aquele que eu guardei a palavra do coração para não pecar contra ti. Isso é que impressiona a Deus. Deus se impressiona, irmãos, com as coisas eternas que nós estamos produzindo na nossa vida. É isso que impressiona a Deus. Interessante notar que o diagnóstico de Jesus difere da nossa avaliação. O que nos impressiona, não impressiona Jesus. A pobre igreja de Esmirna, Jesus disse, tu és rica. Quando vai para a igreja de Esmirna, diz, olha, tu és pobre, mas tu ao mesmo tempo és rica. E a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, a igreja de Laodiceia, assim, ali naquele lugar, naquela província, a igreja pegou fogo, a cidade pegou fogo em Laodiceia. Os próprios habitantes, com a condição financeira que eles tinham, construíram uma cidade melhor do que a primeira. E eles disseram, nós somos ricos e não precisamos de ti. Aí Deus disse para ela, não sabe que tu és miserável, pobre, cego e nu. A igreja muito rica, cheia de dinheiro. E Deus diz, olha, vocês são miseráveis. Já uma igreja pobre, que não tinha condição financeira nenhuma, Deus diz, olha, essa igreja aqui é rica. Ela é rica não no sentido material, mas ela é rica no sentido espiritual. Porque mesmo sendo pobre espiritualmente, esses irmãos têm uma visão diferente do reino de Deus. Lembra lá daqueles irmãos da Macedônia, quando Paulo estava recolhendo as ofertas para mandar para os pobres de Jerusalém? E aí Paulo não queria passar por lá, até para não pesar sobre aqueles irmãos, porque já eram pobres. Aí diz a Bíblia, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, que na sua profunda pobreza deram acima do que nós imaginávamos. Aqui o princípio que eu vejo é, eu não dou dízimo porque eu sou pobre, eu não dou oferta porque eu sou pobre. Mas ninguém é tão pobre que não possa contribuir na obra de Deus, não. Aquela viúva lá tinha 2 moedinhas velhas, foi lá e Deus abençoou aquela viúva. Ninguém é tão pobre ao ponto de não poder contribuir na obra de Deus. Ninguém é tão miserável que não possa fazer nada na obra de Deus. Pode sim, não faz porque não quer. Essa é a grande verdade. Não se faça de vítima de coitadinho diante de Deus, porque Ele não vai engolir isso de você não. Ah, Senhor, eu era meio tímido, não sei. Se você tem muita coisa para fazer mesmo.
Um cidadão estava lá, quando eu estava ensinando, aprendendo lá no Instituto Batista Bíblico, ali na igreja de Portugalia, lá atrás que funcionava um seminário, tinha um colega nosso também que já dirigia a congregação lá no Pugel. Foi quem começou aquela igreja no Pugel, que hoje é uma igreja boa, graças a Deus. Mas aí eu vejo o William. O William pegou, tem a ação global, né, global que faz aí todo ano, e ele pegou uns folhetinhos, botou aqui e disse: eu vou evangelizar. Eu vou pregar o evangelho lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, ele teve vergonha de sair entregando os folhetos. E ele ficou ali com uma vergonha. Um pedacinho, alguém bateu nas costas dele assim. Aí, toma, moço, o folhetinho da palavra de Deus, leia e medite. Aí o cara passou com a muleta. Ele disse: mas rapaz, eu sou muito descarado. Aí ele saiu e começou a escrever o folheto. Um aleijado, fazendo um trabalho que o cabo com as duas pernas está sem coragem de fazer. Não tem desculpa. Né? Nós precisamos entender, irmãos, que o que Deus está interessado em nossas vidas é a maneira como eu me posiciono dentro do seu reino. Qual o meu posicionamento diante do reino de Deus? Eu fui chamado para quê? Dentro do reino de Deus? Para glorificar o seu nome, para ser testemunha do seu amor, para que as pessoas possam glorificar a Deus através das minhas boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16. Eu fui chamado para isso, irmão. Eu tenho que entender isso, e eu tenho que desenvolver isso na minha vida. Porque senão, irmão, não adianta vir para a igreja, não adianta ler a Bíblia, não adianta dizer que é crente se não está fazendo isso. Não adianta, está perdendo tempo, vai para o inferno. Porque esse negocinho que a pessoa acha que vai, porque não está fazendo a obra, vai para o céu, não vai. Mateus 7, 20 e 21. Muitos daquele dia: Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu profetizei, e achando que, estou fazendo isso, eu estou fazendo a obra. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais iniquidade. Deus não está preocupado com o que você está realizando, mas é a qualidade com que você realiza. Se você vem cantar a Deus de todo jeito, como fez Caim, foi louvar a Deus do jeito dele, fez a coisa certa, não fez? Louvar a Deus, pregou o fruto melhor da terra, não pegou? Mas a intenção do coração era ruim, era maligna. Maligna. Qual é a nossa intenção aqui no coração? Cuidado, irmãos. Deus não está impressionado com a retórica que eu tenho de pregação, com o domínio que eu tenho da palavra. Deus está preocupado se eu estou vivendo a palavra. É isso que Deus se preocupa. Deus não está preocupado, irmãos. Aqui que impressiona muita gente, a gente escuta uma irmã cantar: aquela irmã cantou e me encantou, eu fui na presença de Deus. Que irmã, uma voz bonita. O pastor Rinaldo, uma certa vez, pregando numa conferência, ele disse que antes de subir no púlpito, naquela conferência, uma moça chegou e cantou. Ela tinha uns 15, 16 anos de idade, com roupa branca, de boa aparência. Ela cantou, disse o pastor Rinaldo que aquela moça levou a igreja todinha na presença de Deus. Está todo mundo de joelho diante do trono do Senhor. Vindo o esplendor de como ela apresentou aquele hino, aquela cantura, aquela voz meiga e tudo, todo mundo se concentrou. E aí em seguida foi introduzido o pastor para pregar a palavra. O pastor diz: irmãos, eu não posso deixar de falar isso para a glória de Deus. Essa menina aqui me levou para os céus. Agora toda a igreja está preparada para ouvir a palavra de Deus. Quem dera que todos os jovens da igreja fossem essa menina. Ele foi e pregou a palavra. Quando terminou a pregação, aquela menina sai chorando lá do lugar dela, querendo falar com o pastor. O pastor da igreja segue o gabinete pastoral e ela vai conversar com o pastor Rinaldo. E lá ela confessa: pastor, que Deus não tem escutado o que o senhor falou. Eu não sou digno de ser copiado. Eu passei a tarde todinha com meu namorado no motel. Está vendo aí, meu? Cantou bonito, fez a coisa bonita, mas olha aí, olha a preparação para chegar até ali e cantar bonito. Está todo no motel com o namorado. Está vendo aqui a situação como é? É por isso que às vezes a gente escuta a mensagem, irmãos, e a gente percebe que a mensagem vazia, uma mensagem que a gente conhece quem está pregando.
Às vezes o pai fala para o filho certas verdades, mas é uma verdade vazia, porque o filho sabe quem é o pai. O filho sabe quem é o pai. E assim por diante na vida. Nós precisamos, irmãos, fazer a coisa certa, com a motivação certa. Senão nós vamos estar pensando que Deus está impressionado com aquilo que está sendo realizado. Deus não se impressiona com fazer. Antes de fazer alguma coisa, tem que vir um ser. Eu tenho que ser aquilo que eu faço. Senão não funciona. Para ninguém. Outra lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que Jesus não se contenta com doutrina sem amor, nem com amor sem doutrina. Jesus elogia a igreja de Éfeso. Abra lá. A igreja de Éfeso, capítulo 2. Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes enmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Essa igreja aqui, irmãos, tinha doutrina. Mas pense numa igreja que tinha doutrina. Conhecimento doutrinário da Bíblia, conheciam de capa a capa. Mas essa igreja, o Senhor está reclamando que aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. Deus, irmãos, Ele não está muito preocupado que você tenha a doutrina, mas essa doutrina sem amor. Porque quando você tem doutrina sem amor, você vai correr o risco de você querer defender uma doutrina pisando por cima dos outros e acabando com os outros, porque não tem a dosagem do amor. A Bíblia fala que o amor, o saber ensoberbece, 1 Coríntios. Mas o amor é difícil. E ele vai dar um quadro lá nesse contexto do amor se ensoberbece. Diz: olha, se comer carne a ídolos não é pecado? Não é pecado não, mas eu tenho conhecimento, a sabedoria que não é pecado. Mas como eu também tenho amor, por conta do meu irmãozinho que não tem o mesmo discernimento espiritual que eu tenho, eu não vou comer carne para não escandalizar meu irmão. Está vendo aqui o amor entrando? Se eu tenho só a doutrina, é que se vire para lá, não estou nem aí não. Aí escandaliza o irmão. Mas quando tem um amor, esse amor quando junta com a doutrina, irmão, é uma bênção. Né? Por um outro lado, amor sem doutrina é uma catástrofe. Né? É o que está aqui na outra igreja. Né? Uma igreja tinha amor, a outra não tinha, né? A igreja de Éfeso era ortodoxa, reta, né? Mas faltava piedade. Tinha teologia boa, mas não devoção fervorosa. Por outro lado, Jesus elogia a igreja de Tiatira pelo seu amor. Olha lá, Tiatira, lá no versículo 18 do capítulo 2, ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conhece as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Agora a repreensão. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. A igreja tinha perseverança, a igreja tinha amor, mas a igreja era frouxa na doutrina. O outro polo totalmente diferente. A igreja tinha obras abundantes, mas estava tolerando o ensino de uma falsa profetisa. Tem que conciliar duas coisas, irmão, doutrina e amor. Sabe por quê? O irmão falou uma coisa interessante aqui, no início do seu devocional. Usou o exemplo de que a igreja não está tratando como deve tratar as pessoas que estão fracas, caídas, afastadas.
Se eu não me engano, Ezequiel 34, né? Falando dos falsos pastores, Deus repreendendo os pastores, ele diz o quê? Aqui estava com a perna quebrada, você não foi lá consertar. Aqui tinha fugido, você não foi lá trazer. Né? Agora a gordura dela você quer. A gordura aqui é o dízimo, que ela pode render para você, você quer. Mas cuidar dela, tirar o carrapicho dela, o carrapato, você não quer. Mas usufruir do que ela pode te oferecer da carne, você acha gostoso. Mas não é assim não. Eu vou tirar esses pastores e eu vou ser o próprio pastor daquelas ovelhas que vocês estão indo cuidar. Isso é ferindo a garra de Israel, é claro, isso é ferindo a liderança de Israel, mas que pode ser aplicado no nosso contexto da seguinte forma, que nós estamos aplicando aqui. Doutrina, qual é a doutrina de Deus aqui? Isso é um exemplo clássico hoje. A doutrina de Deus é que nós precisamos agir com disciplina em casos que exigem disciplina. A disciplina é bíblica. Tem igreja que diz, não, ninguém vai disciplinar não, porque nós amamos o irmão. Não, quem ama disciplina. Você não pode dizer que ama e não vai disciplinar. Em contrapartida, você disciplina, mas você usa o amor. Qual é o passo? Você vai lá com o irmãozinho que está caído, tenta reerguê-lo. Se resolveu, beleza. Se não resolveu, leva mais 2 pessoas para acordar aquele irmão. Se não resolveu, leva a igreja. Se não resolveu, aí é gentil complicando, porque o cara não está com Deus. Mas tem um passo. Aí Gálatas capítulo 6, versículo 1, olha, se alguém for surpreendido em alguma coisa, você que é espiritual, vai tratar com mansidão, com amor, com aquele. E olhando para si mesmo, para que você não caia também, porque você está em pé pela misericórdia e graça, não é porque você é bom não. É porque você tem a misericórdia e a graça de Deus. Aquele é porque se afastou de Deus. Começou a se envolver com as coisas do mundo, porque quando se afasta, se envolve com as coisas do mundo. Aí ficou mais vulnerável e caiu. Você é que está na graça. Aí você que está na graça, ajude seu irmão. Né? Trate com amor. Irmão, disciplina tem um significado interessante, é restauração. Eu estou disciplinando para restaurar alguém que está perdido, que está afastado. Então eu tenho que fazer isso com muito amor. Irmãos, tal situação merece uma disciplina exclusiva. Você vai ser excluído mesmo. Mas a igreja que está amando você, e o pastor vai lá na semana que vem, na semana que vem, na semana que vem, os irmãos ligam para aquele irmão, né? Aí junta ali, se é jovem, muito jovem, tudo ali, vamos visitar aquele irmão, aí leva uma pizza ali, um refrigerante, e aí canta louvor a Deus ali, irmão, irmão é tão importante para a nossa vida, irmão, trabalha esse negócio com Deus aí, porque o irmão possa voltar de novo aqui esse convívio, irmão, irmão faz tanta falta, irmãos, o irmão tem que se sentir amado, ele vem e ele fica de novo. O negócio é isso. É que a gente é muito hipócrita. A gente diz, rapaz, a gente tem que zerar pela igreja, o nome da igreja. O nome da igreja é muito mais importante do que o irmão a quem Jesus morreu por ele. Jesus não morreu por placa de igreja. Ele morreu pelas pessoas. Mas muitas das vezes nós queremos tanto o nome. Não, porque aqui é muito sério as coisas. Mas levar a sério sem amor não funciona. Uma outra questão aí de doutrinária. O errado é disciplinar, o errado é disciplinar com 2 pesos e 2 medidas. O irmão aqui fez uma coisa, foi excluído. Aí o outro irmão fez a mesma coisa, não é excluído porque o irmão é chegado do pastor, é família do pastor, é família do diácono da igreja. Aí ninguém pode mexer nesse irmão não, porque esse irmão aí, ele, né, não dá só uma advertênciazinha para ele, né? Mas o outro miserável que não tem nada, que não tem contato com ninguém, toca fogo nele. Não dá certo não. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Porque senão, aí perde a moral. A igreja fica sem moral de julgar. E aí acontece coisas e coisas aí que misericórdia. Só falar fica arrepiado, né? Outra lição que a gente aprende daquele jeito que o tempo voa, né? Jesus sempre se apresenta como solução para os problemas da igreja. Em todas essas cartas, Jesus se apresenta como a solução dos problemas da igreja. A restauração da igreja não está na busca das novidades do mercado da fé. Eu estou precisando de um namorado. Pastor, eu queria que eu estou oferecendo a terapia do amor. Lá no sábado, aí busca o Roberto Carlos, o Pautora lá na alta, e aí busca lá, vamos para aquela igreja lá que eu vou arrumar um marido ali. Aí é a terapia do amor. Não. A igreja não está, irmão. A solução da igreja não está nessas promoções da fé, não. Cuidado.
Pisa no freio aí, que aí vai se enrolar. Mas em sua volta para Jesus, ele diz lá na igreja de Éfeso: olha, vocês abandonou o primeiro amor. Eu quero que vocês parem, reflitam e retornem às práticas das primeiras coisas. Voltar para Jesus. A restauração da igreja está em voltar para Jesus. Você está com a vida fracassada, a vida arruinada espiritualmente, volta para Jesus. Não tem outro remédio. É voltar para Jesus. E Jesus vai restaurar o seu estado. Jesus vai trazer a você o benefício da restauração, uma reconciliação. É assim que funciona. Ele é o remédio para uma igreja enferma, o tônico para uma igreja fraca e o caminho para uma igreja transviada. A igreja de Sardes, onde havia morte espiritual, Jesus se apresenta como aquele que tem o 7 Espírito de Deus para revivê-la. A igreja de Esmirna, que enfrenta perseguição e martírio, Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte. Jesus é plenamente suficiente para suprir as necessidades da sua igreja, plenamente poderoso para restaurar a sua igreja, e plenamente gracioso para galardoá-la. Jesus, irmãos, é o resultado. Jesus ali, irmãos, é o remédio, é a solução para tudo que nós precisamos. Nós temos buscado Jesus para resolver os nossos problemas, ou nós estamos querendo resolver os nossos próprios problemas? A igreja está passando por uma conjuntura não muito boa, mas vem cá, quem diz a palavra final? É o pastor, as ovelhas ou é Deus? Se nós estamos passando por uma situação, vamos ver o que é que Deus está dizendo aqui na sua palavra e nós vamos seguir Deus. Mas não, a Bíblia nessa hora é descartada. O que vale aqui é o que eu digo. Não, quem manda aqui sou eu e filho de papo. Não, está errado isso aí. Bíblia. Bíblia é quem fala aqui alguma coisa. Bíblia é quem fala tudo. Não vamos deixar a Bíblia, irmãos, como única regra de fé e prática, só no estatuto da igreja. Mas ela tem que ser única regra de fé e prática na vida cristã cotidiana. Porque se não for assim, não adianta. Um casal está em discussão, aí não está se dando muito bem. Bem, você tem uma opinião, eu tenho a minha. Meu amor, senta aqui. Vamos ver o que é que Deus diz aqui. Aí resolve. Um filho está com um problema aqui, o pai vai chegar para o meu filho: ó, a direção de Deus na sua vida aqui é essa. O que é que você vai seguir? O seu pensamento ou a Bíblia? Você deu um recado. Mas é a Bíblia que tem que nos nortear. É voltando para Jesus. É chegando a Jesus. Se aquela mulher com fluxo de sangue, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro que ele tinha com o médico. 12 anos sofrendo hemorragia. O que foi que ela disse? Se eu tocar simplesmente na roupa dele, eu vou ser curado. Ela correu para Jesus. Zaqueu, a Bíblia não diz isso, mas a gente entende que era aquilo que ele estava sentindo, angustiado, perturbado, infeliz, sem sossego. Ele soube que Jesus estava passando ali, ele quis ver Jesus. Teve um encontro com Jesus, melhorou a vida dele 100%. Dava para ouvir. Meu casamento está mal, eu estou mal, eu estou meio fraco, eu estou meio desiludido. Busca Jesus. Não tem outro meio, não tem outra solução. Jesus vai lhe dar tudo aquilo que você precisa. E outra coisa aqui para a gente terminar. Jesus se apresenta à sua igreja para fazer alertas e também promessas. Nessas igrejas aqui, o Senhor faz alertas. Olha, eu tenho contra ti que tu abandonaste o primeiro amor. Eu tenho contra ti que tu está deixando essa Jezabel entrar aqui com doutrina errada, desviando meu servo para se prostituir. Cuidado, eu tenho contra vocês aqui isso e isso. Mas Jesus não só aponta o dedo. Jesus também traz um refrigério. Olha, mas se você vencer, eu dar-lhe a coroa da vida. Se você não for até a morte, você vai ter a coroa da vida. Se você perseverar até a fim, você vai ser abençoado. Se você perseverar aqui, você vai sentar no trono do meu pai, como eu sentei no trono dele. No meu trono, como eu sentei no trono do meu pai. Deus, ao mesmo tempo que ele aponta e alerta sobre as dificuldades e o erro nosso, ele dá uma promessa maravilhosa. Meu filho disse: mas se tu se consertar, eu vou ter uma promessa aqui, ó, maravilhosa. Quer desfrutar dessa promessa? O mesmo Deus que aponta o defeito é o mesmo Deus que está pronto a restaurar esse defeito
e além do mais ainda galardoa você. Eu vejo aqui a ideia de um pai de família, que quando o filho dá um prazer a ele muito grande, satisfação, aí ele quer presentear o filho por conta daquele prazer. Ô meu filho passou na faculdade, passou, que coisa boa. Eu vou dar uma motinha para ele ir lá, no de ônibus, né? Aí você tem condição, vai lá dar uma moto, dar um carro. Aí o filho passou na faculdade todinha, com nota boa, aí você diz que eu vou montar um consultório para ele. Porque é o que me dá prazer direto. Agora, qual é o pai que vai estar beneficiando o filho inocente? Não tem condição, fica triste. Não vai largar de amar nem nada, mas vai dar presente para um filho inocente? Não dá não. Mas se aquele filho é um filho que obedece a Deus, é um filho que dá prazer, ele tem satisfação em falar, olha rapaz, isso aqui é meu filho. Ô pai, mas isso aí é meu filho. Coisa maravilhosa, né? Se orgulha de ter aquele menino. Enquanto a partida, quando é um bandido, um ladrão, felizmente é meu filho. Eu digo, felizmente. E assim funciona. Embora Deus não age assim com a gente. Mas nós agimos assim. Deus fica triste? Fica. Ele diz que não entristeçais no Espírito Santo de Deus, do qual fosse selado para o dia da redenção. Efésios 4:31. Mas ao mesmo tempo, diz a Bíblia que a ira de Deus não se estende por muito tempo. Ela se renova, as misericórdias do Senhor, de dia a dia. Deus não se ira por muito tempo com seus filhos. Ele está lá para ajudar. Então, essas igrejas aqui nos ensinam grandes lições. Grandes lições. Nós precisamos colocar em prática nossas vidas, para que nós tenhamos realmente uma vida abençoada por Deus. E uma vida que venha glorificar o seu nome. Amém? Amém. Que Deus abençoe e que Ele aplique a sua palavra no nosso coração. Amado Deus e Pai, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nessa manhã. Ó Senhor Deus, eu agradeço porque o Senhor fala comigo antes de falar com a tua igreja. Ó Senhor Deus, quanto eu preciso mudar, quantas coisas, Senhor Deus, eu preciso melhorar na minha vida para me aproximar à semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor Deus, para que eu possa ter com que apoiar e ajudar os teus servos, que o Senhor tem me dado a oportunidade de conduzir. Eu te peço uma bênção especial sobre cada um dos teus servos que se encontram aqui nessa manhã, que ouviram a tua palavra. Eu não os conheço, eu não sei as lutas que eles têm vivenciado, vivido, mas o Senhor sabe de cada uma delas. Que o Senhor continue abençoando os teus servos, dando-lhes, Senhor Deus, ânimo, disposição, vigor, perseverança para enfrentar as lutas com resignação, Senhor Deus, resolutos, sabendo que o Senhor está com eles e que a vitória é certa. Obrigado, Senhor Deus, pela vida espiritual de cada um dos teus servos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo, porque essa é a vontade do Senhor. Eu te peço que no trabalho à noite, que o Senhor esteja nos abençoando, da mesma forma que nos abençoou agora de manhã. Usa o teu servo, o irmão Jânio, Senhor Deus, o teu filho, na transmissão da tua palavra, que ele possa ter a direção do teu Santo Espírito em sua vida e na administração da tua palavra. Sei com os visitantes que porventura o Senhor traga à noite para ouvir a tua palavra, que o Senhor trabalhe já nos seus corações para que haja salvação de almas também e edificação para os crentes. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.